Super N, primeiras notícias. A menos de 2 dias da eleição, a disseminação de fake news pela internet e aplicativos de celular tem intensificado. É verdade. E para falar a respeito disso, a gente vai conversar agora com o produtor e consultor de conteúdo online, Ricardo Frugoli. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Bom dia. Ricardo, para a gente começar esse bate-papo contigo, nessa reta final da eleição, com essa profusão de fake news que a gente tem, quais são as dicas que você dá para o nosso ouvinte, internauta, eleitor, que está tentando selecionar melhor o conteúdo para estar bem informado e não mal informado com essas fake news? Bom, você já falou uma coisa importantíssima, né? Que é a base de toda a informação, é a gente procurar fontes confiáveis, né? No caso, até para essa nossa conversa, né, eu fui me atualizar com fontes confiáveis, como IBGE, né, onde nos indica que nós hoje somos 116 milhões de usuários na internet, e em contrapartida a gente tem 147 milhões de eleitores no Brasil, né? Então você vê que a influência, né, desse meio da internet sobre os eleitores, ela é muito grande, né? Apesar de a gente ter cerca de uns 30 milhões em diferença, né? A influência é muito grande. O que eu gostaria de destacar, no caso da fake news, é que é uma desinformação. Então a gente, verificando no mecanismo de busca, que pode ser o Google, né, você já consegue identificar se aquilo realmente faz sentido, né, se o que a gente está recebendo pode ser compartilhado ou merece mesmo a nossa atenção como um fato, né, que tem conteúdo. Eu acho que o principal diagnóstico, quando a gente recebe uma informação, se aquilo não está muito distoante da realidade, se aquilo não está muito exagerado. Falei agora há pouco, Ricardo, só te interrompendo um pouquinho, pegando esse gancho aí que você está falando, mas qual a dificuldade, assim, por exemplo, dessas redes sociais? Elas têm conseguido, de certa forma, combater um pouco essas fake news? Porque a gente tem as agências que foram promovidas pelos veículos de comunicação, né? Que por conta própria identificam essas informações que estão tendo muita repercussão, fazem uma checagem e divulgam nas suas plataformas. Mas em relação a essas próprias empresas, como o Facebook, por exemplo, ou mesmo o Instagram, o que elas prepararam durante esse período eleitoral para tentar minimizar os impactos das fake news? Como você mesma disse, né? As agências de fact-check, elas têm dado suporte para evitar, pelo menos na imprensa em geral, né, essa disseminação. No caso do Facebook, eles aumentaram o suporte para receber, inclusive, as denúncias, né? Porque uma outra coisa importante é que o usuário, uma vez que ele perceba que aquele material é uma notícia falsa, ele denuncia aquilo. Isso é importantíssimo, porque facilita o trabalho de checagem e retirada daquele conteúdo, né? Que pode ser, muitas vezes, essa retirada ela é só apenas do conteúdo, ou mesmo a própria página que disseminou aquilo, ela é bloqueada. Ricardo, e diante desse cenário em que a gente tem essa profusão de fake news, a mídia tem tentado, como a Delma disse, tentar fazer a parte dela de conscientizar as pessoas, né? Com agências de checagem, enfim. Mas ainda tem muita gente que, mesmo se informando, nos ouvindo aqui no rádio, acompanhando as agências de checagem nos jornais impressos, nos sites, tem muita gente que ainda insiste, por incrível que pareça, em acreditar nessas fake news. Existe também uma certa insistência por parte das pessoas ou inocência? Como é que você classificaria isso? A gente tem um problema recente e que está muito atenuado não, pelo contrário, está muito super exposto, que é a polarização na política, né? Então, a gente é contaminado, do modo geral, por uma questão ideológica, né? Então, às vezes a pessoa prefere acreditar, mesmo com os fatos mostrando que
aquela informação, ou se ela não é aquilo mesmo, não é exatamente, ela é uma meia-verdade, né? Muitas vezes existe isso também. É uma meia-verdade, ela não está falando exatamente, não está sendo objetivo. Eu acho que a questão ideológica, né, e a polarização que infelizmente tem acontecido atrapalha demais. Impede a pessoa de aceitar que aquela notícia, aquela informação, ela não tem aquela consistência. Ricardo, você enquanto produtor de conteúdo, né, especialista nessa área, o que você espera das próximas eleições do ponto de vista da justiça eleitoral mesmo ou dessas plataformas de redes sociais? Porque a tendência é que essa prática, ela aumente, né? Ela cresça se não houver uma legislação mais eficiente para isso. Você acha que passa pela legislação ou passa por essas empresas investirem mais em tecnologia para evitar? Bom, em termos de legislação, a gente está bem assessorado, né? O nosso problema não é legislação, é mais de adequação, né, à realidade do público online. A gente tem uma demanda que vai se modificando. Eu acredito que a partir da experiência dessas eleições de agora, a gente vai poder colher os dados suficientes para se estruturar melhor no caso das redes, né, das redes sociais. Elas vão estar mais preparadas daqui a 4 anos. No caso da justiça, eu acho que deveria ser mais rígido, o TSE deveria ser mais rígido em práticas que acontecem. Ao mesmo tempo é complicado cobrar isso muito deles, porque uma campanha política é muito dinâmica, né? E existe o trâmite, né? Existem os trâmites e os recursos para que aquilo seja, para que um conteúdo saia do ar, seja na mídia tradicional ou na internet, que é o caso que a gente está comentando aqui, né? Então é muito complicado de chegar a um ponto de equilíbrio, mas eu acredito que uma maior estruturação, baseado na experiência dessa eleição, em que a fake news tomou conta realmente, né? E por parte tanto das redes sociais quanto na atuação dos órgãos competentes, vai facilitar e melhorar a capacidade de poder de escolha dos eleitores daqui a 4 anos. Muito bem, a gente conversou com o produtor e consultor de conteúdo online, Ricardo Frugoli, falando com a gente a respeito dessa questão das fake news. Gostaria de agradecer pela sua contribuição aqui, Ricardo, para os ouvintes da Rádio Super. Certamente nos ajudou a entender melhor esse contexto. Bom dia. Bom dia, Delma. Bom dia para você também, Ricardo. Muito obrigada.